Quero ouvi-lo dizer que o ama em casa. 27 de julho de 2021, o dia em que Michael Vaughn, então com 5 anos, desapareceu de sua casa em Fruitland. Acreditamos fortemente, com base nas evidências, que Michael foi sequestrado e está morto. Seja bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é a Wicked World. Se ainda não viu a Wicked World no Patreon e quer acessar mais de 70 vídeos exclusivos com novos todo mês, confira agora pelo link na descrição abaixo. Antes de iniciarmos o caso, quero falar rapidamente sobre a patrocinadora do vídeo de hoje, Ana Luísa. Neste momento, Ana Luísa está fazendo a maior promoção do ano, com até 30% de desconto, e se o seu carrinho atingir $130 ou mais, eles vão te enviar uma joia de presente. Não tem como ficar melhor do que isso. Tenho certeza de que você ainda está tentando escolher os presentes de Natal para todo mundo da sua lista. E Ana Luísa é perfeita para sua mãe, sua irmã, sua amiga, sua tia, quem você quiser. As joias deles são elegantes e acessíveis. Cada peça é muito bem feita também. Eles oferecem 2 anos de garantia em cada joia. Dá uma olhada nos novos brincos e no colar que recebi recentemente da Ana Luísa. Adoro como eles combinam tão bem. Eles também combinam facilmente com minhas outras peças da Ana Luísa, porque tudo o que eles vendem fica lindo junto. Então vá até analuisa.com hoje mesmo usando meu link na descrição abaixo para comprar algumas joias realmente lindas. Agora, a história que eu tenho para vocês hoje é sobre um garotinho que desapareceu em julho de 2021. E embora ele ainda não tenha sido encontrado, recentemente houve algumas atualizações muito assustadoras no caso. Esta é a história de Michael Vaughan. Michael Joseph Vaughan nasceu em 24 de junho de 2016 em Fruitland, Idaho, filho de sua mãe, Brandy Neal, e de seu pai, Tyler Vaughan. Ele tinha uma irmã mais nova e alguns meio-irmãos mais velhos de um relacionamento anterior de um dos pais. Michael era carinhosamente chamado de Macaquinho por sua família e foi descrito como um menino amigável e curioso que adorava acampar, caminhões monstro e brincar na lama. Ele era extrovertido e sempre pedia para brincar com as outras crianças do bairro. Michael, de 5 anos, vivia com os pais e a irmã de 18 meses na casa da rua Southwest 9th, em Fruitland. Na noite de 27 de julho de 2021, sua mãe, Brandy, foi trabalhar e Tyler ficou em casa para cuidar de Michael e da irmãzinha dele. Durante esse tempo, Michael começou a jogar videogame em seu Nintendo. Por volta das 18h40, seu pai, Tyler, foi para o outro cômodo trocar a fralda da irmãzinha dele e pedir uma pizza. Ele ficou fora por apenas 15 a 20 minutos, mas quando voltou, Michael não estava em lugar nenhum. Tyler entrou em pânico e ligou para Brandy, que saiu correndo do trabalho para casa. O pai também ligou para a polícia às 19h21 e informou que Michael estava desaparecido. Ele informou às autoridades que seu filho foi visto pela última vez com camiseta do Minecraft, shorts boxer azuis e chinelos. Quando Brandy chegou em casa, já havia policiais e vizinhos preocupados ao redor da área. Todos estavam procurando por Michael. Um alerta oficial de pessoa desaparecida foi emitido às 20 horas daquela noite. Agora, os vizinhos relataram ter visto o menino de 5 anos entre 18h15 e 18h30. Ele estava fora de casa, em uma residência próxima. Michael estava batendo nas portas dos vizinhos, perguntando se os filhos podiam sair para brincar. Mas ele teve o pedido negado, e os vizinhos disseram ao menino para voltar para casa, pois já estava tarde. Essa foi a última vez que o menino de 5 anos foi visto com certeza. A polícia, equipes de busca, cães e drones procuraram por Michael na região. Os cães farejadores seguiram o cheiro do garoto até o fim da rua, afastando-se do campo de fazenda ao lado direito da casa, onde o rastro parou de repente. Ao final, nenhum sinal do garoto foi encontrado. Ele teria saído da garagem. É bem difícil sair pela porta da frente, e dá para ouvir quando ela abre.
Ela conta que o filho buscava crianças mais velhas do bairro para brincar. Ele foi à casa do vizinho? Ele foi até a casa de outro vizinho e depois até a casa de mais um vizinho. Típico, ela diz, para uma noite de verão aqui, mas com Brandy trabalhando e o marido dela em casa cuidando do bebê e pedindo o jantar. Nenhum dos pais sabia que Michael tinha saído. Depois disso, não haveria nenhuma atualização no caso de Michael por meses. A busca por Michael só acaba quando ele for encontrado. E a busca continua muito ativa. Como disse ao público, o esforço pode variar, mas para nós das forças de segurança responsáveis pela busca e investigação, Michael está sempre em primeiro lugar. Ele é a nossa principal prioridade e encontrá-lo é uma parte intensa do nosso dia a dia. Em outubro de 2021, as autoridades divulgaram fotos de um homem visto caminhando pela área de jatos d'água no Parque Crestview, na época do desaparecimento de Michael. Disseram que tentavam identificar e falar com o homem. Ele foi descrito como sendo branco, com idade entre o final dos 20 e início dos 30 anos, vestindo shorts pretos, uma camiseta branca sem mangas, um boné escuro e tênis escuros. Embora esse homem não fosse suspeito ou pessoa de interesse, a polícia queria falar com ele para saber seu paradeiro e verificar se tinha informações úteis para a investigação. Esse homem só seria identificado publicamente anos depois. Então, em novembro de 2022, a polícia anunciou que havia recebido uma denúncia que levou à prisão de um suspeito no caso de Michael. Sarah Wandra, que morava perto da família, foi acusada de não comunicar uma morte. Naquela época, Sarah estava em liberdade sob fiança por acusação relacionada à arma de fogo ligada a um assalto. Também foi emitido um mandado de busca para a casa de Sarah Wandra, de 35 anos, na rua Red Wing, onde ela morava com o marido, Stacey Wandra. A polícia, então, começou a cavar o quintal deles procurando por Michael, mas não encontraram nada. Cães farejadores de cadáver indicaram aos policiais o cheiro de restos humanos. A polícia disse: completamos a escavação até uma profundidade de 1,20 m em todo o quintal e removemos mais de 250 jardas de terra. Antes de recolocar a terra no quintal, a terra foi peneirada cuidadosamente para buscar restos humanos. Não achamos os restos de Michael. Os investigadores acreditam que, pelas evidências, Michael foi sequestrado, morreu e seus restos foram enterrados e depois retirados da propriedade. No momento da prisão de Sarah Wandra, ela disse à polícia: "Ah, nossa! O Deus Altíssimo acabou de me dizer que Stacey foi quem o matou e o enterrou no quintal do vizinho." Quando pediram para ela mostrar à polícia onde o corpo do menino estava enterrado, ela indicou um local perto da porta da frente e depois afirmou que Stacey o enterrou no quintal, perto do galpão. Até agora, ela mencionou 3 lugares diferentes onde ele foi enterrado. Sarah foi apresentada ao tribunal alguns dias após sua prisão, e quando o juiz a informou sobre seus direitos, ela respondeu: "Eu não tenho motivo para ficar em silêncio porque não fiz nada de errado." Na época, o marido de Sarah, Stacey, também estava atrás das grades por acusações não relacionadas. Sarah continuou insistindo que não tinha nada a ver com a morte ou o desaparecimento de Michael. Foi o marido dela quem enterrou o menino de 5 anos no quintal, perto do galpão deles. Mas Sarah afirmou que não foi o marido dela quem machucou Michael. Em vez disso, ela insistiu que um homem chamado Adrian Lucian, que já havia morado com o casal, foi quem fez isso e que ele estava com medo de contar para alguém. Independentemente dessas alegações, nem Stacey nem Adrian foram presos como Sarah foi. Não que a prisão dela realmente tenha importado, porque as acusações contra ela seriam retiradas alguns meses depois, em abril de 2023, por falta de provas. Sarah, no entanto, está atualmente na prisão e ficará lá até pelo menos 2026. Ela está detida por agressão agravada com arma letal e ocultação de provas, mas essas acusações não têm relação com o desaparecimento de Michael. Após as acusações contra Sarah serem retiradas no caso de Michael, nada mudou por mais de um ano. A mãe de Michael, Brandy, que ficou completamente arrasada com o desaparecimento do filho, dormia todas as noites no sofá, esperando pelo dia em que ele entraria pela porta. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Eu nem acho que inferno seja a palavra certa. Fique para trás e pare. Não parece duro. Ela descreve seu filho como pura empolgação e alegria, visto aqui em um vídeo caseiro aprendendo a assar. Fique para trás, Stacey. Todas querem um biscoito. Nós precisamos de algo real. Talvez biscoitos caseiros de verdade.
Stacey Wondra daria várias entrevistas no YouTube, e ele diria que viu um menino brincando sozinho do lado de fora no dia em que Michael desapareceu. Mas ele insistiu que não tinha relação com o sumiço do garoto. Porém, ele já tinha contado outra versão à mídia antes. Eu só sei que não estava por perto em nenhum momento. Como eu disse, nunca ouvi falar desse garoto, nunca vi esse garoto, nunca soube nada sobre ele. Então, em janeiro de 2025, surgiu online um novo vídeo de interrogatório de Stacey. A mãe de Michael, Brandy, conseguiu o vídeo após solicitar a liberação de registros públicos à polícia. O vídeo mostra Stacey conversando com os policiais em uma chamada de FaceTime. Ele informa onde encontrar os restos de Michael durante a escavação do quintal em novembro de 2022. Stacey disse que ele, Adrian e outro homem que morava na casa, chamado Brandon Shirtliff, testemunharam sua esposa Sarah enterrando o corpo de Michael lá. Stacey disse aos policiais que a boca do menino estaria coberta com fita silver tape. Espero que você me ajude mais. Estou aqui na sua casa. Então, eu preciso de um pouco mais de orientação sobre onde Michael está. Saia pela porta dos fundos. Não consigo. Vire a câmera para eu mostrar. Estamos virando agora, aguarde. Tudo bem. Pronto. Ok, então eu vou até a porta da cozinha. Esse é um equipamento e tanto. Esse é um equipamento e tanto. Certo, para onde eu preciso ir? Certo, vire para a direita. Bem ali onde estão os montes de terra. Bem onde ficam os montes de terra. Aproximadamente a que distância da cerca? Certo. Pode ir, claro. Tudo certo, vá lá e nos mostre onde isso precisa ficar. Tudo bem. Agora vamos continuar indo um pouco mais longe. Continue indo um pouco mais longe. Você vai ter que subir aquele monte. É bem embaixo daquela área do monte. Está bem embaixo do monte, mais ou menos na altura das árvores. Um pouco à direita da área das árvores. À direita das árvores. Isso. Ok. Ok, where at now? Ele está fora do monte de terra. Está meio embaixo da área do monte de terra. E mais ou menos onde você está? Sim, um pouco menos, tipo, mais perto da casa. Chegue mais perto da casa. Sim. E em que ele está enrolado? Ele deveria estar, quero dizer, deveria ser um saco de lixo. Ok, de que cor é o saco de lixo? Era branco ou preto? Só tínhamos essas cores. Ok? Tem mais alguma sugestão para nós, Stacey? Quero dizer, como eu disse, foi lá que ele foi enterrado. Esse foi o último lugar de que tive notícia. De novo, faz tempo que não volto para casa e muita coisa aconteceu. Sabe como é? Então, o único outro lugar que eu diria, se ele não estiver naquele quintal, é ir para a cuna, na casa do Brandon, e verificar no quintal, perto da área das árvores. Tá bom. Vamos terminar aqui primeiro e depois a gente resolve isso quando chegar lá. A fita adesiva ainda vai estar na boca dele? Deveria estar. Tá bom. Eu não observei ele. Eu não vi tirarem a fita. Então você deve ter tudo intacto, do jeito que estava. Depois que esse vídeo foi lançado, ainda levaria mais 9 meses até que houvesse outra atualização no caso de Michael. Então, em 31 de outubro de 2025, foi anunciado que Stacey Wondra, de 33 anos, que já estava sob custódia policial por outras acusações não relacionadas, agora também estava sendo acusada de assassinato em primeiro grau, sequestro em segundo grau e destruição de provas. A mãe de Michael enviou uma declaração na manhã de sexta-feira, dizendo que a família tem emoções mistas. Ela disse: "Tudo o que sempre quisemos é que Michael voltasse para casa. Saber que acusações estão sendo feitas contra esses monstros, nós rezamos para que eles finalmente nos digam onde Michael está. Michael merece estar em casa com sua família. Estamos aqui. Queremos justiça. Michael terá justiça. Queremos Michael em casa e nunca vamos parar até termos Michael em casa." Essas eram todas as informações sobre o caso de Michael até que a declaração juramentada de prisão de Stacey foi divulgado recentemente.
Isso revelou muitos novos detalhes, incluindo que em 2 de agosto de 2021, alguns dias após o desaparecimento de Michael, cães farejadores receberam o cheiro dos tênis do garotinho e vasculharam vários bairros próximos à casa de Michael. Das 300 casas diferentes que eles farejaram, eles só se interessaram por uma, a casa dos Vandras. Um vizinho contou à polícia que viu Michael andando em um triciclo rosa do tipo Big Wheel do lado de fora da casa de Stacy e Sarah no dia em que ele desapareceu. Outra mulher que morava nas proximidades disse que tinha visto o mesmo triciclo na garagem dos Vandras na primavera de 2021. Então, mais um vizinho contou às autoridades que viu esse mesmo triciclo descartado perto de alguns penhascos que ficavam próximos à casa dos Vandras. No dia em que Michael desapareceu, às 15h23, a polícia disse que uma câmera de segurança flagrou Stacy dirigindo seu Lexus branco e estacionando em uma vaga no parquinho aquático da comunidade. Ele foi visto saindo pela porta do motorista e, em seguida, caminhando até o lado do passageiro do carro. Depois, começou a testar a maçaneta externa da porta para ver se estava trancada. Depois disso, Stacy voltou para o lado do motorista e foi embora. A pessoa flagrada pelas câmeras de segurança e cuja identificação a polícia pediu também foi revelada nesta declaração juramentada. Essa pessoa era um amigo da família Vandra, Brandon Shirtliff. O vídeo mostrou ele caminhando na área da Three Rivers Way às 17h08 do dia 27 de julho. Ele foi visto depois caminhando na área do parquinho aquático às 17h18 e novamente foi visto andando por uma área arborizada em direção à casa dos Vandra 10 minutos depois. Quando Brandon foi questionado pelos investigadores sobre o que ele estava fazendo, ele disse que estava procurando o garotinho, mas isso foi horas antes de Michael desaparecer. Em agosto de 2021, quando as autoridades foram até a casa dos Vandra para falar com eles, suspeitosamente encontraram Adrian Lucian escondido em um armário quando chegaram lá. Adrian então se recusou a dar um depoimento e não quis fornecer seu número de seguro social às autoridades. Stacy e Sarah, entrevistadas no mesmo dia, disseram ter dormido até o meio-dia. E elas negaram estar em casa por volta das 18h30 quando Michael desapareceu. Mas os dados dos celulares de Sarah, Stacy, Brandon e Adrian mostraram que todos eles estiveram na área naquela noite. Após o desaparecimento de Michael, a polícia notou grande mudança na atividade de Sarah nas redes sociais. Ela começou a postar com muito mais frequência no TikTok e agora fazia postagens sobre Jesus, Deus e às vezes até lia a Bíblia. Em um vídeo, Sarah admitiu ter quebrado todos os 10 mandamentos, sendo que um deles, como você sabe, é não matarás. Em outro vídeo, você pode ver o cartaz de desaparecido Michael, de 5 anos, ao fundo. Ela passou a ficar parada perto de um posto Loves na rodovia, segurando uma placa. Arrependa-se dos seus pecados, o fim dos tempos está próximo. A polícia afirmou que Sarah foi vista deixando o bairro em uma caminhonete GMC na época do desaparecimento de Michael e deu declarações contraditórias sobre o motivo. Logo após o desaparecimento do menino, Sarah e Stacy venderam seus celulares, perderam ou venderam os veículos e se desfizeram da maioria dos móveis. Além disso, o casal começou a procurar casas para alugar em outros estados e assistência financeira em outras regiões pela internet. Quando Sarah foi entrevistada novamente pelos detetives em outubro de 2022, ela ficou emocionada e começou a dizer que Deus iria ajudá-la a encontrar o menininho. Ela também disse que Deus havia perdoado Hitler por seus pecados. Portanto, Deus a havia redimido de seus pecados. Cerca de um mês depois disso, em novembro de 2022, Stacy pediu para falar com os detetives e disse que ria que lhe oferecessem um acordo. Foi nesse momento que ele finalmente admitiu que Michael esteve dentro da casa dele na noite em que desapareceu. Stacy também confessou que o triciclo que o menininho tinha sido visto andando estava anteriormente dentro da garagem dele. Então, Stacy contou à polícia que ele e seus amigos sequestraram Michael com a intenção de vendê-lo. Ele afirmou que foi ideia de Adriano vender o menininho, e em troca, ele e sua esposa Sarah receberiam $1.000. Quando Stacy viu Michael pela primeira vez em julho de 2021, disse que sua esposa Sarah o carregava para dentro de casa. De acordo com Stacy, Sarah estava desesperada e tentando descobrir o que fazer com Michael porque o menininho estava chorando. Stacy sugeriu que colocassem o menino numa bolsa de viagem. Sarah também colou silver tape na boca do garoto para mantê-lo quieto.
Enquanto Stacy descrevia à polícia exatamente como Michael havia sido enfiado dentro da bolsa de viagem na sala de estar dele, ele de repente começou a vomitar violentamente. Quando perguntaram o motivo, ele disse que era pelo estresse de falar sobre Michael. Como mencionei, Sarah foi vista saindo do bairro de caminhonete GMC na época do desaparecimento do garoto. Ela também foi vista parando a caminhonete na Southwest 8ª com a South Arizona. Ela afirmou que precisou parar para colocar um endereço no GPS porque estava indo para a casa da mãe do Brandon, em Kuna, para poder rebocar o carro do Brandon de volta para a casa deles. No entanto, seria revelado que havia 2 outros motivos para ela realmente parar o veículo. O primeiro era para Stacy colocar fluido de direção hidráulica na caminhonete. O segundo foi para que elas vissem como Michael estava, dentro da bolsa de viagem, e verificassem se ele ainda estava vivo. Nesse momento, Stacy disse que podia ouvir o garotinho soltando um grito abafado. Depois disso, elas foram até a casa da mãe do Brandon. Chegando lá, Brandon tirou a bolsa com Michael de dentro da caminhonete. E, de acordo com Stacy, não havia mais nenhum barulho vindo da bolsa. Brandon então colocou a bolsa no quarto de hóspedes da mãe dele e elas só voltaram para pegá-la no dia seguinte. Quando trouxeram o corpo de Michael para a casa dos Wondress, Adrian e Sarah cavaram um buraco no quintal e o colocaram dentro. A mãe de Sarah, Kay Ramsey, disse que os cachorros do casal começaram a cavar buracos no quintal depois disso. Um deles desenterrou a orelha de um bichinho de pelúcia verde que ela jogou fora. Stacy disse durante a entrevista que Michael tinha um bichinho de pelúcia, um macaco ou um dinossauro. Ele acreditava que era um macaco verde, mas depois contou à polícia que o brinquedo ao qual estava se referindo era, na verdade, um brinquedo de cachorro que ele e Sarah tinham dado para Michael enquanto ele estava sentado no sofá da sala deles, para mantê-lo quieto. Após a entrevista com as autoridades, Stacy ligou para a mãe dele e contou que Sarah tinha matado Michael acidentalmente depois de colocar fita adesiva reforçada sobre a boca dele e ele ter sufocado. Stacy escreveu uma carta pedindo desculpas aos pais de Michael. Depois, ele tentou se suicidar, mas foi salvo pelos funcionários da prisão. Então, mesmo que os 4 adultos, Stacy, Sarah, Brandon e Adrian, tenham sido citados como suspeitos nesta declaração juramentada, apenas Stacy foi acusado, embora todos eles tenham se envolvido recentemente em problemas com a justiça. Ida 106 soube que Brandon Shortleaf está na cadeia do condado de Kane. Uma porta-voz do condado disse que ele está cumprindo 30 dias por não ter seguido os termos de sua liberação anterior, em uma acusação não relacionada. Ele deve ser liberado no início de dezembro. Lucien foi presa e liberada em Indiana, em outubro, por uma contravenção relacionada ao trânsito. Ligamos para esclarecer, mas disseram que não sabem onde ele está. Sarah Wondra cumpre pena no sistema prisional de Idaho por outras acusações e poderá solicitar liberdade condicional no início de 2026. A mãe de Michael, Brandy, participou do canal Hidden True Crimes no YouTube em janeiro de 2025 e anunciou que está lutando contra uma doença terminal. Mas ela prometeu ao filho Michael que vai encontrá-lo e fazer justiça ao caso dele. No entanto, ela também expressou o medo de que possa falecer antes de conseguir fazer isso. Ela então pediu ajuda às pessoas para divulgar o caso de Michael, que foi amplamente ignorado por anos. Brandy também conversou com uma repórter após a divulgação da declaração juramentada de prisão de Stacy e compartilhou como isso a fez se sentir. Você é pura maldade, sem coração ou alma. Brandy Neal, mãe de Michael Vaughan, desaparecido em Fruitland, esteve no tribunal na segunda para enfrentar Stacy Wondra. Wondra é acusada de matar o filho de 5 anos em 2021. Perguntei a Neal por que ela foi ao tribunal na segunda. Espero que ele veja meu rosto. E eu preciso estar em todas as audiências e reuniões. Eu preciso saber onde meu filho está e o que fizeram com ele, tudo em detalhes. Você acha que algum dia vai conseguir a resposta do porquê? Não, porque não existe resposta para o porquê. Por que alguém machucaria um garotinho inocente? Que resposta você poderia dar para alguém? Que resposta você poderia dar? Ele ficou muito assustado? Ele perguntou por mim? Perguntou pelo Tyler? Não sei se quero saber disso, mas acho que mereço. Neal sente a presença de Monkey diariamente e afirma que a irmã mais nova de Michael está sempre conversando com ele. Segundo Neal, sua filha aprendeu cedo sobre os caras maus. Acho que o último comentário dela sobre os caras maus é...
A polícia pode pegá-lo e então ela pode chutar eles na cara. Eu fiquei tipo, ok. Obrigada por ouvirem a história do Michael hoje. Sinceramente, não consigo acreditar que demorou tanto para processar alguém no caso dele, mas fico feliz que finalmente aconteceu. Espero que mais desses degenerados que estiveram envolvidos no sequestro e assassinato do Michael também sejam acusados em breve. Essa é uma história tão horrível e meu coração dói pela família do Michael, especialmente com a divulgação dessas novas informações sobre como ele foi morto. Como você se sente em relação a esse caso? Antes de ir, não se esqueça de conferir analuisa.com usando meu link pessoal na caixa de descrição abaixo. Assim, você pode comprar joias fabulosas para quem você ama e talvez um mimo para você também, já que tudo está com até 30% de desconto agora. Se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você saberá quando eu postar vídeos novos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada aos apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon, então confere lá em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que você gostaria que eu abordasse? Se sim, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.